pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para pedir uma coisa muito importante. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal, dê seu like e ative o sininho das notificações, porque tem vídeo toda semana. Obrigado e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter feito tudo isso. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Hoje vamos iniciar a quarta unidade dos nossos estudos do Breve Catecismo. O que é o Pacto da Vida? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e o 17. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Hoje então iniciamos a nossa unidade do Breve Catecismo, o que é o Pacto da Vida? E a nossa pergunta é: que pacto Deus fez com Adão? E a resposta é: o pacto da vida. No jardim do Éden havia uma árvore. Nós não sabemos, criança, qual a espécie dessa árvore, mas em muitas histórias o pessoal diz que é a macieira, que dá maçãs. Mas na Bíblia não está escrito nada, registrado nada. Somente diz que esta árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão foi criado para o fim de ter a vida eterna. Deus o criou e fez com ele o pacto da vida. Deus é perfeito e toda a sua criação é perfeita. E Adão e Eva foram os primeiros homens perfeitos na terra, representando assim toda a raça humana. Eles foram feitos, como falamos na aula passada, santos e felizes. E eles tinham com Deus uma perfeita comunhão, um perfeito relacionamento. E foi quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez com Adão um pacto, uma aliança. A palavra aliança no hebraico quer dizer pacto. E o que é um pacto? Deus fez com Adão e Eva um pacto de vida. O pacto que Deus fez com Adão e Eva era um pacto para que eles vivessem eternamente. Eles foram feitos perfeitos e iriam viver eternamente. Este pacto firmava entre Adão e Deus algo que eles deviam fazer como um acordo. Eles deviam agir como um acordo. O alvo do pacto de Deus foi Adão. Eles então firmaram um acordo. Pacto é isso, crianças, um acordo, uma aliança. E este pacto, crianças, teve uma condição: a perfeita obediência. Deus então colocou Adão no jardim do Éden. E lá ele também colocou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus proibiu que Adão e Eva comessem dessa árvore. Eles poderiam comer de tudo o que havia no jardim, inúmeras frutas, inúmeras coisas, mas eles não deviam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Este era o acordo, era o pacto que Deus fez. Como diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Um alerta de Deus. Deus estava pedindo a Adão a condição de obedecê-lo completamente, perfeitamente. E se eles não cumprissem esse pacto, eles teriam uma pena, a morte.
se eles comessem, eles morreriam e quebrariam a aliança de Deus com eles. Adão era o cabeça deste pacto. Ele representava a raça humana. Deus é o Deus da aliança e Adão era o representante neste pacto, representando toda a raça humana. E assim, lá no Jardim do Éden, Deus firmou com Adão o pacto da vida. Eles teriam que obedecer perfeitamente, não tocar naquela árvore e assim continuar a ter uma comunhão perfeita com Deus. Crianças, por toda a Bíblia, a palavra de Deus, Deus fez aliança com o seu povo. Deus fez a primeira aliança com Adão e Eva, o pacto da vida, lá com Adão no Jardim do Éden. E Ele sempre mostra esse desejo de ter este relacionamento conosco. Um relacionamento na aliança, no acordo de obedecê-lo sempre. E nós, crianças, nós somos alvo da nova aliança de Cristo. Cristo é a nova aliança que está registrada por toda a Bíblia. Vamos orar e agradecer a Deus, porque Cristo é a nova aliança. Deus fez com Adão uma aliança lá no Jardim do Éden, mas hoje nós cremos e confiamos na nova aliança com Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, porque ela nos mostra sempre que o Senhor faz aliança com o seu povo, que o Senhor quer comunhão com o seu povo, o Senhor quer obediência de cada um, filho seu. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, crianças, qual foi a nossa pergunta de hoje? Que pacto Deus fez com Adão? O pacto da vida. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau! Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos começar mais uma Escola Bíblica Dominical nesta manhã, olhando agora para um tema muito interessante, que é o que é a vontade de Deus? Como podemos fazer a vontade de Deus? O tema da nossa lição é Viva segundo a vontade de Deus. Nós iremos olhar para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, nós vamos olhar do versículo 7 até o versículo de número 19, nós vamos olhar para esses versículos e vamos aprender bastante sobre o que é viver uma vida segundo a vontade de Deus. Eu vou projetar aqui o slide que nós vamos seguir e aí nós vamos dar prosseguimento à nossa aula. Esse tema é um tema interessante porque muitas pessoas às vezes têm uma ideia de que a vontade de Deus é algo místico, né? É algo que pode ser encontrado através de um certo tipo de esoterismo. Mas nós iremos ver que a vontade de Deus, ela significa prioritariamente conhecer a Deus e o obedecer, cumprir aquilo que Ele designou para nós na sua palavra. Portanto, quando nós falamos de fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que devemos entender é isso, que devemos obedecer ao Senhor. Conhecer e fazer a vontade de Deus deve ser o objetivo de vida de todo cristão. Em última instância, todo conteúdo bíblico é também um conteúdo ético, normativo, porque tudo aquilo que Deus nos revelou na sua palavra é aquilo que Ele espera que nós venhamos a fazer, a praticar. Portanto, quando nós olhamos para a Escritura, nós sempre temos que ter essa noção de que a Bíblia nos adverte a obediência a um tipo de comportamento. Isso é fazer a vontade de Deus, conhecê-lo e praticar aquilo que Ele quer de nós. Então, colocado isso, duas coisas nós precisamos olhar numa pequena introdução que nós vamos ter. Primeiro, a existência do plano divino não impede o crente de fazer planos. Podemos e devemos elaborar projetos.
Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor, vem dos lábios do Senhor. O crente pode planejar, mas é Deus quem determina os seus passos. Deus é quem conduz a nossa vida. Há aqui aquilo que nós chamamos de um paradoxo, porque, de um lado, Deus é soberano e Deus controla todas as coisas. De outro lado, nós também somos responsáveis pelos nossos atos. O que é um paradoxo? Paradoxo é quando você tem duas verdades que elas não podem ser abandonadas, mas elas parecem serem irreconciliáveis, não tem como colocá-las as duas juntos. É uma ilustração que eu posso usar, é como se fosse um parafuso redondo e uma porca quadrada. Ou seja, o parafuso redondo e a porca quadrada, eles existem, mas eles não podem ser colocados juntos. Da mesma coisa, quando nós pensamos num Deus que controla todas as coisas, fica parecendo que o homem não tem liberdade. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia também ensina que o homem tem uma certa liberdade. O homem não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi perdido na queda, no pecado. A partir dali, ou o homem serve a Deus, ou serve ao diabo. Ou ele está sob o senhorio de Cristo Jesus, ou ele está sob o poder e o domínio do pecado. Portanto, qualquer pessoa que age, ela não age, em última instância, livremente. Ela age debaixo da autoridade de um desses dois senhores. É interessante porque, às vezes, quando nós falamos isso, fica parecendo que o homem, portanto, é uma marionete. Mas não é isso. Nós somos responsáveis e nós temos algumas liberdades. Por exemplo, nós escolhemos aonde nós iremos morar, nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir, nós escolhemos com quem nós iremos casar, o nome dos nossos filhos, aonde nós iremos congregar, o tipo de sapato que nós iremos usar, o tipo de chapéu, o tipo de roupa, onde nós iremos passar as nossas férias. Tudo isso está dentro do âmbito da nossa responsabilidade. Isso também indica que quando nós tomamos esse tipo de liberdade, desse tipo de escolha, duas coisas vão acontecer. Se nós tomamos essas escolhas com base nas Escrituras, com Deus tomando conta de todas as nossas ideias, a chance de nós errarmos é menor. Mas quando nós tomamos muitas atitudes e decisões sem a participação de Deus, a chance de errarmos é maior. Portanto, isso tem que ficar colocado. O homem pode e deve fazer planos. Contudo, aquilo que Deus determinou em sua palavra, a grande providência de Deus, o grande controle de Deus sobre o universo, certamente acontecerá. Isso precisa ser colocado quando nós falamos da vontade de Deus. A vontade de Deus não anula a responsabilidade do homem. Isso tem que ficar claro para nós. Agora, entrando na carta de Pedro, a partir do versículo 1 até o versículo 19, nós vamos ver algumas coisas que Pedro diz que é a vontade de Deus para nós. Vamos olhar. Primeiro, a vontade de Deus é a nossa santificação. É que nós sejamos santos. Assim como Deus virou para o povo de Israel lá no Egito e falou assim: eu os amei, eu os elegi, eu os separei, e vocês são o meu povo. A palavra que é usada no Antigo Testamento é kadosh, que é separado. Vocês foram separados, vocês são santos para mim. Ou seja, vocês não podem se misturar com os deuses dessas terras, vocês não podem ter outros deuses diante de mim, porque vocês são minha propriedade exclusiva e particular, ou seja, o meu povo santo. E toda vez que o povo de Israel errava, Deus dizia para o povo: olha, eu vou punir vocês, eu vou castigar vocês, para que o meu nome seja santificado na vida de vocês. Agora, aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, Pedro, de fato, reverbera o ensino do Antigo Testamento e nos mostra que nós também fomos chamados para sermos santos, porque nós somos o Israel de Deus, né? Não apenas um Israel étnico, não apenas um país, mas povos de todas as tribos, línguas, raças e nações estão todos juntos dentro desse novo Israel de Deus, que é a igreja. E nós fomos chamados para sermos santos. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento,
Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, vocês agora não vão viver mais segundo as paixões desse mundo, agora vocês vão viver segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Olha aí a oposição entre vontade dos gentios e vontade de Deus. Qual que é a vontade dos gentios? Uma vida de devassidão, uma vida segundo as paixões dos homens, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. O que o apóstolo Pedro ensina é que aqui há uma tensão. Aqueles que, portanto, vivem segundo a vontade de Deus, não vivem segundo a vontade dos gentios. A expressão gentios aqui, ela pode ser traduzida também por ímpios, ou seja, aqueles que agora não vivem segundo a vontade dos ímpios. E como nós não vivemos, como o povo de Deus não deve viver segundo a vontade dos ímpios, há então uma tensão. O versículo 4 vai dizer que nós então seremos difamados e eles não concordarão conosco porque nós não queremos nos render ao excesso de devassidão. Ora, isso mudou em nós porque o evangelho foi pregado a mortos. Essa expressão é interessante e gera muitas polêmicas, mas ela é uma expressão que está aqui, como está em Efésios capítulo 2, Paulo diz, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Isso aponta para a ideia de que o evangelho de fato foi pregado a mortos e houve regeneração, portanto, daqueles a quem Deus escolheu. Por isso que é dito, olha, e vocês agora não vivem mais segundo os homens, vocês vivem agora segundo o Espírito de Deus, como diz o final do verso 6. Portanto, a vontade de Deus para nós é que nós venhamos a viver em santificação, que nós entendamos que nós somos um povo separado. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos uma forma de pensar, uma forma de olhar, uma forma de falar, uma forma de ver as coisas diferente dos ímpios. As nossas práticas devem ser diferentes. Isso não significa que nós seremos perfeitos, que nós não iremos errar. Contudo, significa que nós estaremos sempre buscando uma vida de perfeição, de intimidade para com Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a vontade de Deus requer que cumpramos alguns deveres. Deus tem para nós alguns deveres. Efésios capítulo 2, depois de dizer que nós somos salvos pela graça de Deus, é dito que nós fomos salvos para as boas obras que foram preparadas de antemão para nós. Ou seja, nós fomos salvos para um propósito. Nós não fomos salvos apenas para ficarmos assim, eu sou salvo. Não, você foi salvo para um propósito. Lembrando do catecismo breve de Westminster, que diz o seguinte na pergunta de número 1. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o homem foi criado para glorificar a Deus. E como o homem deve e pode glorificar a Deus? O obedecendo, fazendo a sua vontade, se lembrando que todos nós carregamos o nome de Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus pode ser santificado? O nome de Deus pode ser santificado através da nossa vida, através do nosso testemunho aqui nessa terra. As pessoas glorificarão e verão a grandeza de Deus. Aqui, a vontade de Deus, Pedro vai dizer, olha, requer alguns deveres, vocês têm algumas coisas que precisam fazer. Vamos olhar. A partir do versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo.
Pedro aqui, ele vai usar essa expressão fim de todas as coisas, ele usou isso lá em Atos, quando ele se levanta no dia do Pentecostes, ele cita Joel e diz, como está escrito, nos últimos dias. E aqui, de novo, ele fala o fim de todas as coisas. Pedro gosta muito dessa expressão, porque Pedro entendia que, após a ressurreição de Cristo Jesus, deu-se início, então, ao fim dos tempos. E todos estamos agora numa contagem regressiva até a segunda vinda de Jesus. E por isso que ele diz, fim de todas as coisas está próximo. E ele vai dizer, olha, porque o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos detalhar algumas coisas que Deus requer de nós aqui, e nós podemos colocar isso em 4. São 4 pontos que Pedro coloca aqui que Deus requer de nós dentro dessa ideia de sua vontade. Primeiro, versículo 7 é dito que Deus requer de nós que nós oremos, mas não oremos de qualquer forma. É dito que sobes a bem das vossas orações, acima de tudo, porém tende amor. É interessante que nós temos que orar e nós temos que ter amor. A oração é algo que às vezes alguns podem dizer, eu oro, mas Deus já sabe do que eu estou falando. Oração é um ato de humildade. Oração é um ato de reconhecimento da grandeza de Deus. É óbvio que quando você fala alguma coisa na oração, Deus já sabe, mas Deus quer o reconhecimento do seu senhorio. Portanto, quando nós oramos, nós estamos fazendo isso. Nós reconhecemos o senhorio de Deus. C.S. Lewis uma vez disse que quando nós oramos, nós não mudamos a Deus. É Deus que nos muda através da oração. A oração nos faz mais humildes. A oração nos faz mais contritos, mais quebrantados na presença do Senhor. Você jamais vai encontrar alguém que seja uma pessoa de oração que vai dizer assim, eu sou uma pessoa que oro muito. Toda pessoa que vive uma vida de oração vai sempre dizer, eu não oro o suficiente. Eu deveria orar mais. Essa é uma das marcas que estão sendo abandonadas pouco a pouco pelos líderes religiosos. É difícil você ter pessoas que você fala assim, essa pessoa é uma pessoa de oração. Queridos irmãos, isso é algo que nós devemos resgatar. Nós devemos agir, nós devemos ser homens e mulheres de ação, mas acima de tudo nós devemos orar, porque através da oração nós vamos tendo intimidade com Deus. Através da oração, nós vamos nos humilhando diante da soberania, do controle de Deus. Segunda coisa é que nós devemos amar. É interessante que Pedro qualifica esse amor como amem vocês uns aos outros de forma intensa. Ou seja, não apenas orem, mas que essa oração desemboca também numa vida de amor pelos outros. É a parte prática dessa parte espiritual. Ou seja, se de fato nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, isso poderá ser visto através do nosso amor pelo nosso irmão. É muito contraditório quando nós usamos a expressão eu te amo, meu irmão, pode contar comigo, mas no fundo, quando o nosso irmão precisa de nós, nós não estamos prontos a socorrê-los. Ora, aquilo que nós às vezes falamos é apenas uma convenção social. Mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo, não façam isso. Não amem apenas de boca, amem de coração, amem de verdade. Estejam prontos a se sacrificarem, estejam prontos a se doarem, a repartirem, a estarem junto aos seus irmãos. Mas não apenas isso, sede também hospitaleiro. Perceba que há aqui uma conexão lógica entre cada um desses pontos. Aquele que ama também é aquele que é hospitaleiro. Na nossa cultura, isso não é tão comum.
mas na cultura do Novo Testamento e na cultura oriental, a ideia da hospitalidade é algo muito sério para eles. As pessoas levam isso com extrema seriedade, não apenas entre os judeus, mas entre os árabes também. Até mesmo alguns filmes aí de Hollywood retratam isso. Quando alguém é colocado dentro de uma casa na condição de hóspede, ele não pode ser tocado. Se há inimigos o perseguindo, não podem tocá-lo, porque o dono da casa ofereceu hospitalidade. O autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos ser hospitaleiros, porque muitos, não sabendo, hospedaram anjos. É interessante que isso faz uma relação com Ló, lá em Sodoma e Gomorra, quando eles hospedaram os anjos do Senhor na sua casa. Portanto, a hospitalidade, na nossa cultura, isso não é tão comum, mas isso também tem a ver com a forma como nós recebemos as pessoas na igreja. Nós somos corpo de Cristo e nós devemos sempre estar abertos às pessoas que chegam até nós. É muito triste quando uma pessoa chega na igreja e ela entra e vai embora, ninguém cumprimenta, ninguém fala com ela, ninguém está preocupado com ela, e nós devemos ser hospitaleiros também nesse âmbito, no âmbito da igreja. No âmbito privado, vivemos em dias tão difíceis que essa prática ela caiu em desuso, né? Nenhum de nós teria coragem, por exemplo, de pegar uma pessoa que está na rua e colocar para dentro de casa. Vivemos tempos diferentes, numa cultura diferente da época do Novo Testamento e da cultura oriental. Nós não temos essa prática, mas essa hospitalidade diz respeito a nós nos preocuparmos com o próximo. Talvez você não deva abrir a sua casa para colocar um estranho dentro, mas você pode fazer outras coisas. Você pode o encaminhar a um albergue, você pode encaminhá-lo a uma ONG que trabalha com isso. Ou seja, nós podemos sempre fazer alguma coisa, e é vontade de Deus que nós venhamos a agir dessa forma. Quarta coisa é que nós devemos sempre estarmos prontos para o serviço. Versículo 10, versículo 11. A vida na igreja é vida de serviço aos outros. Aqueles que são líderes de ministério não estão ali para serem importantes, para serem bajulados, para serem chamados de especiais. Você está na condição de líder para servir aos outros. É muito triste quando nós vemos líderes apegados a cargos. E os líderes seguram os cargos mesmo quando não estão fazendo nada, não estão oferecendo nada, mas ficam segurando o cargo como se aquilo fosse um troféu. E não estão servindo ao próximo. Líderes precisam entender que nosso trabalho na igreja é em serviço ao próximo. Se você não está pronto a fazer isso, você não está pronto a liderar. Portanto, precisamos sempre entender isso. Quando nós estamos na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, nós estamos ali para servir os outros. Quando nós estamos liderando música, cantando, nós estamos ali para poder servir a igreja, para poder ensinar a igreja, ajudar a igreja a adorar o Senhor. Quando nós estamos pregando a palavra, também nós estamos ali para poder alimentar o povo. O pregador é como se fosse um garçom com um prato, servindo a comida celestial para o povo. Portanto, é sempre o serviço para o próximo. Não é um status para você. Não é para você falar assim, agora eu sou líder disso, líder daquilo. Não, é para você servir ao próximo. E segunda coisa, cada cristão foi capacitado individualmente com dons espirituais para o serviço. Não há ninguém na igreja que não possa servir ao Senhor em alguma área. Todos podemos servir. Alguns podem cantar, outros podem pregar, outros podem ensinar, outros podem ficar no berçário, outros podem fazer assistência social, outros podem ajudar no gerenciamento da igreja, cuidando da igreja, outros podem ser diáconos, ajudando a organizar o templo, pensando na obra do Senhor, outros podem ir para missões. Ou seja, não há ninguém na igreja que possa dizer assim, olha, eu não tenho o que fazer, eu não consigo servir aos outros. Pelo contrário, todos fomos capacitados pelo Senhor. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem dons para poder servir às outras pessoas. Cada crente é um mordomo. Isso é interessante. Essa passagem está em 1 Coríntios capítulo 4, que diz que nós somos os dispenseiros de Deus. Essa palavra mordomo, no grego, é a palavra oikonomos, que é uma junção de duas palavras, oiko e nomos. Oiko é casa, nomos é lei. Era a pessoa, o mordomo era a pessoa
que cuidava das regras, da lei da casa. É ele que organizava a casa. O mordomo ficava com uma corrente no pescoço, com a chave da despensa. Ele cuidava da administração. Cada crente, ele é um administrador de Deus na terra. Ele administra as finanças, ele administra a vocação, ele administra os filhos, ele administra a igreja, porque tudo é do Senhor. E nós somos apenas administradores daquilo que é de Deus. Nada é nosso. Lembre-se de Jó. Jó, quando perdeu tudo, Jó teve essa visão. Ele diz, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nada é meu, tudo é do Senhor. Essa era a visão de Jó. Quinta coisa, a graça de Deus é multiforme. O que significa? Que nem todos têm o mesmo dom, nem todos têm a mesma capacidade. Há pessoas que trabalham de formas diferentes. Há aqueles que têm uma linguagem mais jovem, aqueles que possuem uma linguagem mais conservadora, que conseguem falar mais com os mais velhos. Há aqueles que possuem uma visão mais empreendedora. Há aqueles que conseguem trabalhar nas artes com beleza, com muita frutificando bastante, com muita alegria, exuberância. Há aqueles que são bons para poderem ajudar no serviço social, não tem medo, não tem vergonha de irem para a rua, ajudar as pessoas, falar com as pessoas. A graça de Deus é multiforme, ou seja, ela é derramada sobre a igreja em várias formas diferentes. Sexta coisa, a distinção entre os dons é funcional. Não significa que tem um dom na igreja que é maior do que o outro. A diferença é na função. É interessante isso quando o apóstolo Paulo vai usar no capítulo 14, do 12 ao 14, falando sobre o corpo de Cristo, ele vai dizer, olha, o dedinho do pé é importante, a cabeça é importante, o braço é importante, os dedos são importantes. Aqueles órgãos que nós julgamos serem órgãos de desonra são extremamente importantes para o corpo. Ou seja, não há uma ideia uma ideia qualitativa aqui. Há aqui uma ideia funcional. Deus, quando derrama dons sobre a igreja, ele faz isso para que todas as áreas da igreja possam ser supridas. Portanto, sempre pense nisso. A vontade de Deus é que todos possam desenvolver os seus dons, as suas vocações na casa do Senhor. E, por último, o objetivo final do serviço cristão é a glória de Deus. Eu gosto sempre de dizer, você não pode promover a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Alguma coisa vai sair errada. Toda honra, toda glória ao Senhor. Que Ele cresça e que eu diminua. Nós estamos em tempos agora de redes sociais e ainda mais agora depois da pandemia, muitas pessoas estão na internet, são vistas fazendo vídeos, fazendo devocionais, fazendo muitas coisas e mais do que nunca devemos preservar o nosso coração. Por quê? Porque a glória é do Senhor. O Senhor que deve ser visto, a palavra de Deus que deve ser lida e deve ser obedecida. O pregador, por exemplo, quando está no púlpito pregando, ele não deve aparecer mais do que a palavra. Você, quando estiver discipulando alguém, você não deve aparecer mais do que a palavra. Não deixe que se crie um culto em volta da sua personalidade, porque um dia você pode cair. Um dia você pode errar e você com isso poderá decepcionar muitas pessoas. Faça sempre com que as pessoas olhem para Cristo Jesus, glorifiquem a Cristo Jesus. Isso não significa que você não terá responsabilidades. Você tem responsabilidades. Você deve, de fato, ser padrão para os fiéis, como a Bíblia diz. Contudo, a glória sempre deve ser dada ao Senhor. Terceira coisa, a vontade de Deus envolve sofrimentos. Parece uma coisa complicada, mas de fato é isso. Do versículo 12 ao versículo 19 é dito, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ele vai dizer por quê? Ele vai dizer o seguinte, porque é destinado a provar-vos. Ou seja, o fogo, a tribulação, aqui, fogo aqui ele está usando no sentido de tribulação, de sofrimento, é destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Essa é uma expressão interessante. Ou seja, à medida que vocês participam junto do sofrimento de Cristo, vocês devem se alegrar.
para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Essa é a mensagem não só de Pedro, mas é a mensagem de Paulo, de todos os apóstolos e da igreja primitiva. Todas as vezes que nós sofremos pela causa de Cristo, nós devemos nos alegrar. Nós devemos sempre dar glórias a Deus. Por quê? Porque nós estamos sendo provados. E a igreja tinha a ideia o seguinte: toda vez que nós estamos sofrendo o sofrimento de Cristo, significa que nós estamos no caminho certo. Significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus, e é por isso que nós estamos sofrendo. E aqui, Pedro vai falar isso de novo. Olha, se você sofrer pela causa de Cristo, saiba que isso é vontade. A vontade de Deus é que isso aconteça de fato. Você vai passar por isso. Mas ele vai dizer o seguinte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, ele está colocando aqui para nós que há dois tipos de sofrimento. Aqueles sofrimentos que são sofrimentos de Cristo, e aqueles sofrimentos que são sofrimentos do ladrão, do assassino, ou de alguém que fez alguma coisa errada. E ele vai dizer: não sofra esse tipo de sofrimento. Não ocorra no meio de vós esse tipo de sofrimento, porque esse sofrimento não produz alegria, esse sofrimento produz vergonha. E ele vai dizer mais, versículo 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Guarde isso. Segundo a vontade de Deus, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Deus está nos provando com os sofrimentos. É vontade de Deus que passemos pelo sofrimento. Você vai se lembrar do texto de Jeremias, onde Deus diz que era para ele descer à casa do oleiro e ver como o oleiro trabalhava com o barro. Isso faz parte do processo de santificação em nossa vida. Por isso que nós sofremos. É por isso que as adversidades vêm até nós, porque elas fazem parte desse processo. Você sabe que quando se pega um ouro, quando o garimpeiro tira o ouro lá da natureza, ele passa por um processo num forno para poder ser purificado. Você sabe que isso acontece, por exemplo, com o barro, ele é amassado. A madeira, para ela poder fazer um móvel, ela tem que ser tirada dos pedaços, ela vai sendo organizada para poder ficar da melhor forma possível, e depois você vê aquele móvel belo, bonito na sua frente, mas antes você precisa perceber o processo. Deus trabalha conosco dessa forma. Deus usa a fornalha para fazer os vasos dele. Deus usa o fogo para purificar as nossas vidas. Portanto, as provações também fazem parte do processo de Deus na nossa vida. E nós precisamos olhar 4 atitudes para sobrevivermos ao sofrimento. Primeira delas, espere o sofrimento. Ou seja, não tenha falsa esperança, não ache que o sofrimento não vai acontecer. Pelo contrário, ele vai acontecer e você deve esperar por isso. O sofrimento não significa ausência do amor divino. O sofrimento tem um propósito. Todo sofrimento é útil para o nosso crescimento. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, Pedro vai dizer isso: olha, quando você estiver sofrendo, saiba que esse sofrimento é útil para o seu crescimento, vai te ajudar, vai te amadurecer. E eu gosto sempre de dizer que o sofrimento para nós é como se fosse aula. Nós estamos numa aula e o sofrimento, então, ele nos ensina a sermos mais humildes, a olharmos as coisas com uma perspectiva diferente. Quando nós olhamos também pessoas que estão sofrendo no nosso caminho, nós vemos que pessoas, às vezes, passam por lutas que talvez nós não aguentaríamos. Isso nos ensina alguma coisa. Então, a primeira coisa é isso: espere o sofrimento, versículo 12. Depois é dito: alegre-se no sofrimento, versículo 13 e versículo 14. Isso parece uma coisa muito estranha, muito esquisita, mas é isso que a Bíblia diz para nós. A fonte da nossa alegria não são as nossas circunstâncias. É possível se alegrar mesmo no meio do sofrimento, quando a sua fonte
quando a fonte da sua alegria está em Deus, quando o alvo da sua alegria é o Senhor Jesus, é, portanto, possível você se alegrar, porque a sua alegria não depende de coisas que estão à sua volta, mas depende do Senhor. Terceira coisa, avalie o sofrimento. Versículo 15, versículo 16. Como eu disse, há dois tipos de sofrimento. Você está sofrendo por causa de quê? O sofrimento na sua vida é porque você é cristão ou é porque você não sabe ser cristão? É preciso lembrar da vida de Davi. Davi foi para o deserto e sofreu duas vezes nesse sentido de ir para o deserto. Ele sofreu quando foi perseguido por Saul. E ali ele sofreu porque ele era ungido de Deus, porque ele estava fazendo o que era certo e ele sofreu. Mas há um segundo momento na vida de Davi que ele vai para o deserto fugindo do seu filho Absalão. Naquele momento, o sofrimento na vida dele é porque ele de fato não soube ser um pai. Ele não soube ser um exemplo para o seu filho e, portanto, aquilo gerou terríveis consequências. Então, é preciso avaliar o sofrimento. E, em quarto lugar, entregue-se a Deus. Não importa o tipo de sofrimento, Deus é capaz de restaurá-lo. Deus é capaz de usar isso para a transformação da sua vida. Portanto, quando você entende isso, você sabe que o sofrimento faz parte. É vontade de Deus que nós venhamos a ser testados pelo sofrimento. Por fim, como posso tomar decisões segundo a vontade de Deus? Como eu posso entender, então, como eu posso falar assim, isso é vontade de Deus para a minha vida? Eu já disse no começo que Deus nos dá liberdade de escolhermos as coisas. Nós podemos escolher a camisa que nós vamos usar, o carro, essas coisas todas. Mas é interessante a gente entender que quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais nós compreendemos que não só o sofrimento, como os deveres, como a santificação, fazem parte do propósito, da vontade de Deus para a nossa vida. E nós só podemos entender isso se nós olharmos esses itens que eu vou colocar aqui agora. Primeiro, como eu posso conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Quanto mais você conhecer a revelação de Deus, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, não apenas versículos isolados, não apenas textos tirados aqui e ali, abrindo e colocando o dedo, mas lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quanto mais você vai fazendo isso, você vai tendo uma consciência mais robusta daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer para a sua vida. Segundo, desenvolva um coração voltado para Deus. Eu conheço muitas pessoas que são cristãs, mas pensam como ímpios. Elas querem as mesmas coisas que os ímpios querem. Ela medita, ela pensa, ela fala como se fosse um ímpio. Portanto, essa pessoa dificilmente conhecerá a vontade de Deus. Se você quer de fato conhecer a vontade de Deus, desenvolva um coração voltado para Deus. Terceiro lugar, busque conselho sábio. Querido irmão, isso aqui é muito importante. Não haja sozinho, não seja um lobo solitário. Há muitas pessoas à sua volta que podem te ajudar. A igreja, ela tem presbíteros. A palavra presbítero é ancião, ou seja, aqueles que são mais velhos, mais experientes, mais provados. Eles podem te ensinar. Não custa nada você perguntar, olha, eu quero tomar essa decisão, o que você acha? O que você acha que Deus pensa disso? É importante você fazer isso para tomar decisões segundo a vontade de Deus. Quarto lugar, preste atenção na providência de Deus. Algumas coisas, quando elas não acontecem, nós temos que sempre perguntar, por que isso não aconteceu? Por que eu não tenho paz para tomar essa decisão? Certamente porque aquilo não é vontade de Deus para a sua vida. Você precisa entender isso. Quinto lugar, a vontade de Deus não contradiz a sua palavra. Deus não vai querer nada de você que ele não tenha dito na palavra. Deus não vai te mandar fazer nada que seja contrário à palavra de Deus. Portanto, entenda isso. Se você quer fazer a vontade de Deus não contradiz a palavra de Deus. Portanto, se é uma decisão que você acha que é certa, mas está contra os princípios da palavra de Deus, ela não deve ser tomada. E por último, para encerrar, esse texto de Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quer conhecer a vontade de Deus? Seja íntimo do Senhor. Ande com o Senhor. E essas pessoas que temem o Senhor e andam com o Senhor, a essas pessoas ele dará a conhecer a sua aliança. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, e se você de fato quer viver uma vida abençoada, viva na presença do Senhor e você conhecerá a vontade do Senhor. Deus abençoe você. Até a próxima lição.